Capítulo 1. História dos mártires cristãos até a primeira perseguição sobre o poder de Nero. O Evangelho de Mateus. Cristo, ao ouvir a confissão de Simão Pedro diante dos demais, reconheceu abertamente ser ele o Filho de Deus. Percebeu ali a mão providencial do Pai. E fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que significa pedra, e consigo próprio, que é a rocha, afirmou que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja, edificá-la-ia com tal força, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nessas palavras deve-se observar três coisas. Primeiro, que Cristo tinha uma igreja neste mundo. Segundo, que esta igreja sofreria intensa oposição, não só por parte do mundo, mas de todas as forças e poderes do inferno. E terceiro, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder e maldade do diabo, haveria de permanecer. Vemos esta profecia confirmada de maneira maravilhosa em toda a trajetória da igreja, até os dias de hoje. Contemplamos claramente o seu cumprimento. A igreja estabelecida por Cristo tem resistido à oposição de reis, governadores e autoridades deste mundo. Apesar de tudo, tem suportado e retido o que é seu. É maravilhoso observar a vitória sobre as tempestades. E para melhor exposição deste fato, preparei esta história desejando primeiramente que as grandiosas obras de Deus em sua igreja seja para a glória dele. Segundo, que a exposição da história da igreja redunde em maior conhecimento e experiência ao leitor e edificação da fé cristã. Como não é nosso propósito narrar a história de nosso Salvador, nem antes nem depois de sua crucificação, basta que recordemos aos leitores os desbaratamento dos judeus após sua ressurreição, ainda que um apóstolo o tenha traído, ainda que outro o tenha negado sobre solene juramento, e ainda que outros o tenham abandonado, exceto aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. A história de sua ressurreição redirecionou os corações de todos eles, e após a descida do Espírito Santo, infundiu-lhe nas mentes uma nova confiança para proclamar o nome de Cristo, confundindo os governadores judeus e assombrado os prosélitos gentios. Estevão foi o primeiro a padecer. Sua morte foi ocasionada pela fidelidade com que pregou o Evangelho aos delatores e assassinos de Cristo. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Conforme se supõe, o martírio de Estevão deu-se entre a Páscoa seguinte à da crucificação de nosso Senhor e o primeiro aniversário de sua ascensão, na primavera. Seguiu-se então grande perseguição contra todos os que professavam crer em Cristo como Messias ou profeta. Lucas relata que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Cerca de 2.000 cristãos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de Estevão. Tiago o Maior. O próximo mártir mencionado por Lucas em Atos dos Apóstolos é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente de nosso Senhor. Sua mãe, Salomé, era prima de Maria. Este segundo martírio aconteceu antes de se completar 10 anos da morte de Estevão. Tão logo foi designado governador da Judéia, Herodes Agripa, com o propósito de reconciliar-se com os judeus, suscitou intensa perseguição aos cristãos, no intuito de dar um golpe eficaz. Lançou-se contra os seus dirigentes,
Não podemos deixar de mencionar o relato de um eminente escritor primitivo, Clemente de Alexandria. Conta-nos ele que quando Tiago era conduzido ao lugar de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo-lhe aos pés, pediu perdão e confessou-se cristão. Decidido ainda que o apóstolo não receberia sozinho a coroa do martírio, juntos foram decapitados. Assim, Tiago, o primeiro mártir apostólico, recebeu decidido e bem disposto aquele cálice que afirmara ele ao nosso Salvador. Estava pronto a beber. Timão e Parmenas sofreram martírio na mesma época, o primeiro em Filipos e o segundo em Macedônia. Estes acontecimentos ocorreram em 44 depois de Cristo. Filipe nasceu em Betsaida, Galileia. Trabalhou diligentemente na Ásia Superior e sofreu o martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado em 54 depois de Cristo. Mateus era cobrador de imposto, nascido em Nazaré, Galileia. Escreveu o seu evangelho em hebraico, que depois foi traduzido para o grego por Tiago, o menor. Os cenários de seu labor foram Parpátia e Etiópia. Este último foi também cenário de seu martírio. Foi assassinado com uma alabarda na cidade de Nadaba, no ano de 60 depois de Cristo. Tiago, o menor. Alguns supõem que se tratava de um irmão de Nosso Senhor, filho de José e de uma mulher que ele teve antes de Maria. Isto é, muito duvidoso e concorda em demasia com a superstição católica de que Maria jamais teve outros filhos, além de Jesus. Escolhido para supervisionar as igrejas de Jerusalém, foi o autor da epístola que lhe leva o nome. Aos 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote. Matias. Dele sabe-se menos que da maioria dos discípulos. Foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas. Sofreu apedrejamento em Jerusalém e em seguida foi decapitado. André, irmão de André, irmão de Pedro, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Ao chegar, porém, a Edesa, foi preso e crucificado. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí a origem do nome, Cruz de Santo André. Marcos, filho de judeus, da tribo de Levi, supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como amanuense, e sob a sua supervisão, escreveu seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado e despedaçado pela população de Alexandria, na grande solenidade do ídolo Serapis, tendo terminado sua vida terrena em mãos implacáveis. Pedro. Dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Segundo escreveram alguns outros, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente aos apóstolos que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo, que lhe vinha ao encontro. Adorando-o, Pedro indagou: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu: vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo por perdição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Paulo, outro que por seu enorme e indescritível trabalho na promoção do Evangelho de Cristo, sofreu nessa primeira perseguição de Nero, foi o apóstolo Paulo. Conta Abdias que, quando se deliberou a respeito de sua execução,
o imperador enviou 2 de seus cavaleiros, Ferega e Partemil, para dar-lhe a notícia de que seria morto. Ao chegarem ao apóstolo que instruía o povo, pediam-lhe que orasse por eles, para que crescem. Paulo, garantindo-lhe que creriam em breve e seriam batizados diante de seu túmulo, logo vieram os soldados e o levaram ao lugar das execuções, onde, depois de haver orado, ofereceu o pescoço à espada. Judas, escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edesa em 72 d.C. Bartolomeu pregou em vários países e, ao traduzir o Evangelho de Mateus para um dos idiomas na Índia, propagou-o neste país. Por último, foi cruelmente açoitado e crucificado pelos cortubados idólatras. Tomé, chamado Dídimo, pregou o Evangelho em Pátia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Lucas foi o autor do Evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo a vários países e supõe-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Simão, de sobrenome Zelote, pregou o Evangelho na Mauritânia, África, e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado em 74 depois de Cristo. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago, o maior. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele, enviado de Éfeso a Roma. Conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano exilou na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou. Dentre todos os apóstolos, foi o único até a morte natural. Barnabé era de Chipre, porém de descendência judaica. Supõe-se que a sua morte tenha ocorrido por volta do ano 73 d.C. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos, era abundantemente regada com o sangue dos mártires. Nota do revisor. De acordo com a maioria dos historiadores cristãos, Paulo foi retirado de um calabouço em Roma para a execução. Os versículos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 ao 21, a última carta escrita por ele, dão-nos a entender isto, pois naquele lugar úmido o apóstolo sentia muito frio e aguardava receber sua capa antes do inverno.